E aí, o que você costuma comer no dia a dia está te fazendo engordar? Ou todo aquele esforço não está adiantando nada? Tudo isso nós vamos falar agora no nosso quadro Cuide-se. Como emagrecer com saúde. E quem vai nos ajudar nisso é a nutróloga Thaís Aquino. Muito boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Aí eu já começo com algumas dúvidas aqui. De repente as pessoas começam a cortar alimentos, imaginando que vão conseguir emagrecer, mas isso é muito perigoso, né? Aí já entro naquela dieta intermitente, se é recomendável ou não. O erro das pessoas é pensar que para emagrecer basta promover escassez. E é claro que é importante promover escassez. Na falta do combustível, que é a comida, o corpo vai acessar a gordura. Mas é importante colocar o organismo em equilíbrio. Eu vou até comparar com um carro que está cheio de combustível, você quer queimar aquele combustível, você para de colocar combustível para ele queimar. Mas se você colocar muita escassez, você vai estragar esse carro. Esse carro ele precisa de cera, ele precisa de combustível bom e ele precisa andar. Então o nosso corpo, ele precisa da escassez, ou seja, comer pouco, comer de qualidade e praticar atividade física. Isso tem a ver com alimentação e emagrecimento saudável. E olha só que esse telespectador fala, para emagrecer não precisa malhar todos os músculos, é só parar de malhar um músculo, o músculo da boca. Vamos ver uma pergunta, doutora? Meu nome é Eduarda Mistela, eu sou moradora aqui do Parque Amazônia e a minha dúvida é, o certo para o nosso corpo é realmente comer de 3 em 3 horas? Eu tenho essa dúvida há muitos anos, gostaria muito de saber. Mito, não precisamos comer de 3 em 3 horas. Pode ser de 2 em 2. Pode ser de 2 em 2, pode ser de 4 em 4. 30 minutos. Podemos respeitar a nossa fome. Nós temos que comer o suficiente para o nosso organismo funcionar. Isso pode ser em 4 refeições, 5 ou 6 refeições, mas não necessariamente de 3 em 3 horas. Agora, causar muita escassez é como eu falei, estraga o organismo. Grandes escassez, não. Em algum momento vai faltar nutriente ali, né? Justo. Tem mais participação do nosso telespectador. Me chamo Júlia e eu queria saber se ficar sem jantar emagrece. Ficar sem jantar é uma excelente refeição. No almoço e no jantar, nós comemos carboidratos, né? O arroz, a batata, a mandioca, comemos proteínas, as carnes, os ovos, os frangos, vegetais, legumes. Então, se eu corto esse tipo de nutrientes, isso vai prejudicar meu corpo. Nós temos que trabalhar a favor do corpo. O corpo ele tem que estar em equilíbrio. E para ele estar em equilíbrio, você tem que nutri-lo. Não é simplesmente cortando refeições. Mas lanchinho ou arroz, feijão, carne, salada? Arroz, feijão, carne, salada. Nada de trocar comida de verdade, comida da natureza, por lanches. Uma pessoa, por exemplo, pode medir o quanto de carboidrato é saudável e o quanto já é prejudicial? Quantidade depende de peso. O cuidado que a gente tem que ter é com a qualidade do carboidrato. Carboidratos bons são carboidratos ricos em fibras que a gente encontra na natureza. Quais, por exemplo? Arroz, mandioca, batata, frutas, verduras, legumes. Agora, pão, biscoito, bolacha, a gente encontra na natureza? Tem pé de bolacha? Não tem. Então, são praticamente calorias vazias. Não quer dizer que você não possa comer, mas trocar uma refeição saudável, trocar arroz, por exemplo, por pão, que é trocar uma refeição dessa por lanche, não é saudável. Mas e o que fazer com aquela modinha do low carb, sem glúten, sem lactose, sem açúcar? Cuidado com grandes restrições. Restringir açúcar, ok, nós não precisamos de açúcar para o nosso organismo. Mas a lactose, o leite, ele é uma fonte de cálcio. Você deve restringir se você tiver algum tipo de intolerância ou alergia à proteína do leite. O glúten também pode ser importante. A aveia é um bom alimento. O low carb, restringir totalmente o carboidrato, a longo prazo pode não ser um bom negócio. Em alguns ciclos de alimentação, tudo bem, mas restrições totais de alimentos importantes podem causar malefícios. Tem gente que não toma café da manhã ou tem gente que pula a refeição. Isso é bom ou ruim? Isso é um jejum intermitente. O jejum intermitente é um programa de emagrecimento que intercala jejum com o momento de alimentação. Então, na escassez, o corpo busca
a energia da gordura. Só que o jejum não é para todo mundo, ele é para aquela pessoa que aprendeu a comer. Você está comendo comida de verdade? Você come nutrientes na janela fora do jejum? E não é para ficar fazendo jejum sempre, porque quanto mais escassez, mais você estraga o seu organismo, mais o seu corpo vai ficar ineficaz em queimar gordura. Mais participações na tela. Ronaldo, eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu posso trocar uma refeição por um shake? As pessoas adoram trocar refeições, Esse né? shake é famoso, viu? Trocar um lanche por um shake proteico. Na correria do meu dia, eu não consigo parar para comer um omelete, né, uma fonte boa de proteína. Ok, trocar por um shake de proteína, mas trocar um almoço, um jantar por um shake, não. Nós precisamos mastigar. O processo de mastigação é importante. Nunca que um prato de refeição, de comida feita por Deus, de comida de verdade, vai ter a mesma quantidade de nutrientes que um pó. Né? Vamos ao telespectador mais uma vez agora no WhatsApp. Denise Oliveira, é verdade que comer somente alimentos light ajuda a perder peso? Errado, não, sou super contra. Alimentos light são alimentos industrializados que eles tiraram gordura. Quanto menos alimentos industrializados, melhor. Não tem por que consumir alimentos industrializados. Alimentos da natureza com menos gordura, fazer as restrições necessárias. Ok, a Daiane pergunta, deixar de tomar café da manhã ajuda na redução de peso? Tem a ver com a dieta intermitente ou não? Tem. Retirar o café da manhã num programa de jejum intermitente pode ajudar, mas cuidado com a forma como você retira. Tem que ser bem orientado por um profissional, né? A próxima? Tem mais. Beber líquidos durante as refeições engorda. Gabriela Rodrigues. Faz mal para o sistema digestivo? Beber Mito. líquido? Beber água durante as refeições não engorda. Água, né? Porque água. coca, cerveja, etc e tal. Líquidos calóricos, calorias a mais, você já está consumindo as calorias das comidas. Aí você coloca uma caloria líquida, excesso de comida, excesso de combustível, reserva em forma de gordura. Agora, beber água não tem problema. Aquele prato, por exemplo, aquele prato lá do almoço com suco de laranja, pode? Dependendo, não. Se você quer emagrecer, um copo de suco de laranja tem cerca de 150 calorias. Eita! Se no seu projeto você pode consumir cerca de 500 calorias no almoço, você ainda adiciona 150 calorias, você não vai entrar em déficit calórico, você não vai emagrecer. Doutora Thaís, um modismo que nos preocupa muito, que é aquela injeção para diabéticos que ajuda a emagrecer e muita gente tem recorrido a isso. E aí? Tá super em alta. Quando indicada por um profissional, tem vários benefícios, porque essa injeção, ela promove saciedade. O indivíduo come e ele fica com o estômago cheio por muito tempo. Então, ele come menos, ele vai emagrecer. E ela também tem uma ação num hormônio chamado insulina, que no paciente obeso, esse hormônio, ele não é muito bem aproveitado. O corpo, ele não está conseguindo aproveitar. E o fato do corpo não aproveitar bem a insulina, dificulta o emagrecimento. Então, pacientes diabéticos com transtorno de compulsão alimentar, o uso dessa injeção pode ser benéfica. Agora, as pessoas usarem sem orientação só para promover escassez, lembra do que eu falei no começo. Promover escassez pode estragar o nosso organismo. Emagrecer não é somente promover escassez. Nós precisamos comer de qualidade, comer pouco e fazer atividade física. Eu ouvi compulsão alimentar, aí agora é uma pergunta minha, quantas barras de chocolate posso comer por dia? Essa é a pergunta da Luciana, né? Quanto eu posso comer depende do quanto eu pratico atividade física, né? Uma pessoa que pratica atividade física de alta intensidade, às vezes ela pode consumir açúcar todos os dias, que isso não vai atrapalhar no shape. Mas, pra gente que não tem muito tempo, 2 quadradinhos de um chocolate, 70% cacau, sem açúcar. O cacau, é esse mesmo, Luciano? 70%? Dois quadradinhos desse tamanho. Você come 70%? 70%, né? sempre. Tá bom, hein?